Recebo assim perguntas de mãe, sabe? Às vezes eu passo alguma dica, eu falo alguma coisa nos stories, comento, e as mães sempre perguntam assim pra mim, mas o meu filho não aceita. Mas se eu fizer isso, ele vai fazer aquilo. Mas quando isso acontece, ele reage assim. Sempre um mais diante de uma ação, quando aquilo que eu dei de exemplo, aquilo que eu comentei, acontece na casa da pessoa. Então, mas ele reage assim. O que isso trouxe pra mim? A gente já sabe como os nossos filhos vão reagir, certo? Pelo menos a gente espera a reação. A gente já até imagina diante de uma situação, agora vai ter choro, agora ele vai reclamar, agora ele vai... E a gente espera que a criança se comporte diferente. Olha só, pra vocês estão entendendo o que tá passando aqui dentro da minha cabeça, da minha cachola. Se eu sei que a criança vai reagir daquela forma, por que eu não faço nada pra mudar aquela reação? Por que eu não faço nada inteligente no sentido de ensinar uma nova habilidade pro meu filho? Por que ou eu evito aquela situação, porque eu já sei a reação da criança, ou se eu não tenho como evitar, eu só fico esperando acontecer. E quando acontece, eu já vou logo pra briga, né? Porque eu não aguento mais lidar com aquela situação. Vocês já pararam pra pensar nisso? Escreve aí pra mim se vocês têm comentários parecidos com isso, certo? Situações, né, parecidas com essa. Porque é muito comum eu receber esse tipo de mensagem no direct, né? Os pais já sabem o que vai acontecer. Alguns evitam que aconteçam tirando a situação, né? Não ensinando algo dentro dessa situação, mas tirando a situação que aconteça. Então, por exemplo, sei lá, deixa eu tentar achar um exemplo para vocês entenderem. A criança, ela gosta muito de sorvete e aí ela não pode chupar sorvete por algum motivo, tá? Aí o pai, ao invés de chupar o sorvete perto da criança, então o pai nem compra o sorvete, já toma em outro lugar, porque sabe que se comprar o sorvete e não poder tomar, a criança vai aprontar um escândalo, certo? Então, nisso eu tenho controle. Então, eu evito a situação. Não, melhor não comprar o sorvete para evitar o estresse, porque eu sei que ela vai chorar, porque ela não vai ter o que ela quer, né? Não sabe lidar com a frustração. Outro exemplo, a criança, quando entra na loja de brinquedo, ela faz birra porque ela quer sair de lá com os brinquedos na mão. Então a gente nem passa na frente da loja de brinquedos no shopping ou no centro ou em qualquer lugar para evitar estresse. Então isso também tem controle da situação. Aquilo que eu não tenho controle da situação, eu não ajo, né, para que a situação não aconteça de fato, a situação estressante não aconteça de fato. E eu fico esperando a reação da criança, ou seja, o milagre surgir na criança. Será que hoje ela não vai fazer nada? Será que hoje vai dar tudo certo? Será que hoje... A minha expectativa está sempre na criança. E até para quem estuda parentalidade, né? Eu vejo muitas pessoas aqui que estudam isso, vocês me acompanham, devem acompanhar outros IGs, devem ler, devem assistir vídeos. Tem uma visão diferente, mas ainda assim a gente acaba caindo no tradicional. No tradicional, a expectativa é sempre que o outro mude. Eu preciso que você mude. É uma fase da criança. É um comportamento errado que a criança tem. Todas as crianças são assim. E até diante dessa situação, a gente espera que a criança, por um milagre, pare de agir dessa forma. Se comporte de um outro jeito. Ou entenda que não é para fazer aquilo mediante os recursos tradicionais que eu uso para educar. E essa criança, ela não vai conseguir, porque ela está em desenvolvimento. Uma plantinha, se você para de molhar ela, para de regar ela, ela não sobrevive, certo? Embora ela tenha todos os nutrientes que ela precisa na terra, embora as raízes dela sejam fortes, se você não colocar cada dia um pouquinho de água, ela não tem como sugar água de outro lugar. Ela tá num vaso, diferente de uma árvore, que ela tá na terra, ela suga água do solo, né, da chuva. A planta não. Então a plantinha, ela vai morrer, né? O mesmo acontece com a criança. Se a gente não colocar água nela todo dia, ou seja, se a gente não educar, se a gente não ensinar valores e princípios, e tá escurecendo aqui, não sei porquê. Se a gente não ensinar os valores e os princípios, acho que é esse filtro. Não é, a luz tá aqui da sacada. Se a gente não ensinar valores e princípios, se a gente não ensinar o que a gente quer passar para essa criança, ela também murcha, ela também deixa de produzir frutos, ela também deixa de crescer. Então, gente, qual é a reflexão de hoje?
A gente tem que parar de esperar a mudança na criança e a gente tem que começar a mudança em nós. Somos nós, né, o recipiente com água que irá germinar aquela planta, né? Que irá fazer aquela planta dar frutos, que irá fazer aquela planta ficar bonita, grande, né? Com as flores, que a gente sente o cheiro de longe, sabe? Aquela criança que é cheia de si, cheia de vida, cheia de energia e consegue se autocontrolar, se autorregular na medida do possível, do desenvolvimento dela, porque a gente não está falando de educar robôs, a gente está falando de educar um pouquinho melhor a cada dia, para que a criança se desenvolva de um jeito sadio, certo? E isso depende da gente. Então, a reflexão hoje é: por que meu filho se comporta desse jeito e o que eu posso fazer para melhorar? Se teu filho já tem uma reação, né, que você já imagina, né, que você já sabe que vai acontecer, o que você pode fazer para saber conduzir ele diante daquela situação? Qual é a habilidade que seu filho está precisando aprender, que ele não sabe ainda e por isso se comporta daquele jeito? E de que forma você pode ensinar isso? Se é uma criança que fica frustrada quando ela perde, né? Teu filho tá num jogo, você sabe que ele vai perder aquele jogo. Tem crianças maiores que ele ali, ou ele não sabe jogar direito. Deixa ele jogar, não tira ele do jogo, tá? Tirar ele do jogo é evitar que você ponha água nele todos os dias. Só que também deixar ele no jogo sem fazer nada, só esperando que ele faça sozinho, ou é você encher tudo de uma vez de água e aquela terra vai encharcar e vai apodrecer a raiz daquela semente, daquela plantinha, né? Ou você simplesmente abre mão e nunca mais rega, nunca mais joga nada ali dentro, esperando que um dia, por milagres divinos, ela produza. E os milagres divinos acontecem, né? Porque eu sou cristã, eu acredito nisso. Mas a gente tem a nossa responsabilidade, a nossa parcialidade, né? Nisso. Não podemos ser imparciais, né? A gente tem a nossa parcialidade nisso e a gente precisa investir nisso. Como ensinar o autocontrole? Então é conversar com a criança antes, nesse exemplo, né? Perguntar pra ela, e se você perder, como é que você vai se sentir? Isso é possível aqui, filho. Você quer jogar? Quero. Ok. Você é bom, você é capaz, você tem condições. Mas pode acontecer. E se acontecer, nós vamos conversar, ok? E aí trazendo. Mas, Gabi, não adianta. Se você souber conversar com o seu filho num tom adequado, numa postura adequada, nem tão firme nem tão permissiva, encontrar o equilíbrio que a sua criança vai captar aquilo como sério e vai admirar o que você está dizendo. Se você encontrar esse equilíbrio, se você persistir, as coisas acontecem. Às vezes a gente planta um vasinho e a gente rega e ele não cresce. Só que se a gente desiste, a terra vai apodrecer, a semente apodrece, a terra para de ser produtiva. Agora, se você persiste, uma hora aquilo começa a aparecer um verdinho. E aquele verdinho vira uma linda flor. E com a criança é a mesma coisa. Que a gente aprenda a regar um pouco a cada dia. Que a gente aprenda a não encharcar a terra das nossas crianças e a não deixar de regar. Porque é importante e depende de nós a mudança, nunca deles. Se a gente muda, consequentemente a reação deles também vai mudar. Mas a gente tem que começar a focar na gente mesmo e deixar a expectativa em relação a eles para um segundo plano, certo? A partir daquilo que eu consegui agir diferente aqui e agora, no hoje. Combinado, gente? E é isso. Faz sentido? Que ótimo que faz sentido para vocês. Vai me escrevendo aqui, tá bom? Bom dia, tem uma diquinha aqui da Luísa. Você já leu Pastoreando o Coração da Criança, do Ted Tripp? Poderia fazer uma live sobre ele? Ele fala sobre tudo isso. Olha, que legal, nunca li. Obrigada. Manda pra mim por direct o nome desse livro, por favor, que eu vou procurar. Com certeza eu vou procurar pra ler e se eu gostar, a gente pode fazer uma live falando sobre ele, com certeza, tá bom? Obrigada pela dica, gente. É isso. Um beijo grande. Essa live também vai estar no YouTube, então depois vocês podem entrar lá, encaminhar o link para quem vocês quiserem enviar e lá tem várias outras, certo? Lives também pra gente trabalhar nosso autoconhecimento. Beijo, gente. Um ótimo final de semana. Amanhã não tem live, é sempre de segunda a quinta. Um ótimo final de semana pra vocês e a gente se vê de novo na segunda, tá bom? Beijo, fui.